tarde, sexta-feira. Bom, aqui bem relaxado, estilo livre, para comentar alguns assuntos interessantes que cruzaram o meu caminho nessa sexta-feira. Primeiramente, eu vi um vídeo de um cara, como é o nome dele? Wait a minute, it's very important to check this guy. Gilmour. Claro, ele está entrevistando o David Gilmour, ok? E ele é famoso também. Ele, se eu não me engano, ele também se chama o Rick Beato. Rick Beato. Esse cara é importante também, cara. O Rick Beato, ele é o Rick Beato. Sinceramente, eu não conhecia, mas tenho ele é um multi-instrumentista e produtor musical, né? Graduado, né, em Berkeley, graduado em Alma Mater. Vamos confirmar aqui. Não é Berkeley, não. Enfim, o Rick Beato tem um excelente programa, entrevista grandes músicos. Pelo visto, ele tem trânsito livre entre os artistas e é respeitado porque definitivamente ele tem convidados de primeira linha, de primeira grandeza, como David Gilmour, né? E eu fiquei muito interessado, curtindo os vídeos dele. E aqui começa um detalhe interessante. Por que nos viciamos facilmente em ficar vendo Reels no Instagram, ficar vendo besteirinhas no TikTok, short pleasure, aquele prazerzinho curto que, entre muitas aspas, não tem nenhum efeito colateral. Nenhum efeito colateral. Então a gente vai passando ali, é gostoso, não tem risco, é um prazer fácil. Basta você escorregar o dedo e mais uma novidade, e outra novidade, e outra novidade, e uma coisa engraçada, e uma tremenda besteira, enfim. Parece inclusive que quanto mais leve, mais bobo, mais ridículo e mais surpreendente, mais você se interessa. Pois eu não sou uma presa fácil, eu nem tenho TikTok, nunca entro no Instagram, é minha equipe que vai no Instagram, no Facebook, eu figuro mais no LinkedIn e faço questão de cuidar dos vídeos e do conteúdo, que é o meu foco. Mas Rick Beato era realmente extraordinário, a começar por sua lista célebre de convidados. E logo após um show de humildade na entrevista com David Gilmour, veio um vídeo muito interessante do Rick Beato explicando por que a qualidade da música caiu muito. E a chave para esse, digamos, mistério
ou nem tanto, é a seguinte: é a mesma chave para o vício em shorts. É um prazer fácil, ou seja, é fácil fazer música. Então, nos anos 30, nos anos 50, você precisava de uma banda performando, antes disso, uma orquestra performando. Mas hoje sintetizamos tudo, programamos tudo. Então basta um computador e você, entre muitas aspas, faria música, né? Então essa facilidade em produzir sonoridade, unida à facilidade de você propagar isso massivamente, e dado o fato de que as pessoas que estão consumindo o material publicado nas redes sociais também estão em busca de um prazer fácil, a gente cai naquela musiquinha fácil, extremamente fácil, aquela musiquinha do Jota Quest, um sonzinho fácil. Sim, o fácil tem apelo fácil, é consumido facilmente por nossa mente ávida, não só por novidades, mas ávida por coisas espetaculares. E derivo para o segundo ponto. Tertuliano de Cartago, um dos doutores da igreja no início da cristandade, Tertuliano de Cartago deve ser do século II, vamos conferir aqui. Tertuliano de Cartago. Século II, né, na transição do século II para o século III, né? Ele nasce em meados do século II e morre no início do século III. Tertuliano de Cartago, ele é o autor da célebre frase credo quia absurdum. Creio porque é absurdo. Olha que interessante. Ele sequer teve cuidado de dizer que creio, embora seja, apesar de ser absurdo, embora seja absurdo. Não. Ele está dizendo que crê exatamente porque é absurdo. E, sem entrar no mérito ou no demérito das crendices e das crenças, fiquemos com a avidez da mente pelo espetaculoso. Não basta o espetacular, não basta um jardim maravilhoso. Precisamos engendrar fadas, gnomos, historinhas fantasmagóricas. O sobrenatural tem apelo fácil nas nossas mentes. Portanto, e retornando ao vício por celulares, buscando o fácil, também podemos agregar o fácil, o espetacular, o espetaculoso, ou mesmo aquilo que debocha. O deboche sempre foi apetecido por nós humanos. Parte de nós, na distribuição genética comportamental, está muito interessada no deboche. Bom, isso explica um montão de coisas, e fecho. Debochando de nossa inteligência, o senhor Eslen de Langnore, como é que é o nome dele? Eslen
Wesley ficou famoso. Wesley Delanogari. Wesley Delanogari. Nome de cara famoso. Ele enriqueceu dizendo besteiras na internet. Ele teve uma formaçãozinha frágil, percebendo, bom, ele não tinha nada para fazer no início, mas resolveu mudar de vida, bacana, percebeu que de um lado havia uns falsos filósofos, como Cortella, Pondé, Clóvis de Barros, caramba, esse é o pior de todos, o Karnal, né? Caras com formações ridículas, né? Que pecam até mesmo em assuntos do ensino fundamental, né? Em ciência básica do ensino fundamental, mas que são considerados gurus na internet. Mas antes esses caras do que outros pseudos gurus, como aquele Finch, aquele Pablo Marçal, aquele criminoso, aquele ser desprezível, né, que integrou uma quadrilha que roubava pessoas, né? Antes a pseudo-filosofia boçal dos 4 cavaleiros da filosofia, da pseudo-filosofia brasileira, né? Antes eles do que Olavo de Carvalho, né? E o Wesley, ele preferiu posar de neurocientista. Essa é outro filão, né? Mas antes 10 Wesleys do que uma Ana Beatriz Barbosa falando coisas estúpidas, esdrúxulas, ou essa, eu não sei se é Lúcia Helena Galvão ou Maria Helena Galvão, eu sempre me confundo. Também essa faz uma salada danada com seitas iniciáticas e filosofia pseudo-filósofa esotérica. A Helena Galvão, Lúcia Helena Galvão, caramba, essa é terrível também. Mas o Wesley, superando todos esses aí, inventou uma seita pseudo-neurocientífica chamada Reservatório de Dopamina. E eu ficava desesperado de ver tanta imbecilidade. E aí veio um rapazinho detrator do Wesley, dizendo que o Wesley enganou as pessoas. Nossa, eu fiquei felicíssimo, né? Ele foi inclusive entrevistado pelo Lutz, onde eu também estive, né? E esse rapazinho aqui, ele veio desbancar o Wesley. Felipe Luiz, desbancar as asneiras do Wesley com argumentação teoricamente científica. Só que o Felipe Luiz vem falar de hipnose, e no final de tudo isso ele se declara religioso. Pois é, se declara protestante, se declara religioso. Ou seja, é o sujo falando do mal lavado. E aí eu sou obrigado a ficar com Wesley, né? Não, eu não posso nivelar tão baixo. Mas digo tudo isso porque o Wesley, inclusive, dizia que a culpa de todos os vícios e tal era da dopamina. E isso está completamente equivocado. Por favor, confiram o excelente trabalho de Pedro Loss no Ciência Todo Dia,
bem explicando esse tema, ou o trabalho de Sapolsky, ou o trabalho de Steven Pinker, Damasio, enfim. Esalen é um picareta, mas é menos picareta do que todos esses citados. Aliás, é o melhorzinho. Eu não cheguei a enumerar monstros da picaretagem, como Edir Macedo, Malafaia, isso da altura aí do dano que o Pablo Marçal causa à mente de vocês. Porque o que todos esses caras têm em comum, além da mais completa falta de escrúpulo e o desejo de bater a sua carteira, o que eles têm em comum é que eles entregam para você também uma historinha fácil de entender, fácil de acreditar, mas inteiramente falsa. Inclusive, alguns fenômenos, eles não são facilmente explicados, e o comportamento humano é o mais complexo de todos eles, não são facilmente explicáveis por nossa língua vernácula, pelo português. Não é fácil explicar o que exatamente controla o nosso comportamento, o que nos torna humanos. Não é fácil explicar isso de maneira curtinha, num livro curtinho. Damasio, por exemplo, foi desafiado por seu editor a escrever um livro curtinho para falar sobre as emoções humanas. E o livro é complexo. Ele é menor, mas é complexo. Os livros de Pinker têm 1000 páginas, Sapolsky 1000 páginas, Siddhartha Mukherjee para falar da genética 1000 páginas. Assuntos complexos demandam muito interesse, muita dedicação. Mas nesse mundo tão fácil, extremamente fácil, as pessoas querem entender fenômenos complexos de forma sempre fácil. E não querem fazer o trade-off, pagar o preço para entender realmente. E não faltarão crocodilos nas redes sociais preparados para capturar a sua ansiedade por novidade fácil, ignóbil e errada. Por exemplo, os ChatGPT, até o presente momento, responde de maneira equivocada ao fenômeno que permite a sustentação de aviões ou tira aeronaves do chão, pesando toneladas. Até hoje, o ChatGPT responde de maneira superficial e equivocada, e isso depende muito do tipo de aeronave, depende de uma série de fatores, do desenho das asas, uma série de fatores. Cita Bernoulli, que realmente não tem nada a ver com esse fenômeno. Estrito senso. Mas a explicação para o fenômeno, ela não é simples, ela é complexa, envolve múltiplos fatores, ela é complexa, ela demanda a utilização de equações, ela demanda a paciência para analisar os símbolos das equações, que facilitam, que realmente aí sim induzem uma compreensão mais simples do fenômeno, ou melhor dizendo, mais objetiva do fenômeno. Mas isso envolve o entendimento de equações, por sua vez complexas, que tem por trás, na justificativa dessas equações, você tem por trás muito conhecimento, e conhecimento multidisciplinar. Conhecimento termodinâmico, conhecimento aerodinâmico, conhecimento de ciência de materiais, de mecânica, de mecfluid, mecânica dos fluidos, de escoamento, de arrastamento, enfim, uma série de fenômenos
uma série de fenômenos. O comportamento humano, muito mais. Muito mais. Volta e meia, alguém se apresenta para tentar aproveitar o meu conhecimento multidisciplinar e meu comprometimento com a seriedade e com a ciência para poder divulgar conhecimento útil no Brasil. Mas todos que me procuram querem algo fácil, extremamente fácil, e fecho. A chance de propagar mensagens rasteiras massivamente dá dinheiro, até que o modelo se desgaste. Mas o que subsistirá é o comprometimento com a verdade, com o endereçamento da verdade. Sempre será melhor acender uma luz do que praguejar contra a escuridão. Eu continuarei aqui preocupado em acender luzes, mas eu não posso me furtar ao direito de demonstrar que estou cercado de frágil e fácil escuridão. Tenham uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana.